Existe uma verdade simples e profunda que ecoa por séculos nas palavras de grandes pensadores. O sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação. A depressão, em sua forma mais escura, é frequentemente vista como uma condição a ser evitada ou medicada. No entanto, alguns psicólogos, filósofos e artistas têm sugerido que ela pode conter o potencial para uma mudança positiva. Uma metamorfose da alma que emerge das profundezas do nosso ser. A depressão, como o psiquiatra Carl Jung destacou, não é necessariamente um sinal de falha, mas uma indicação de que algo em nós precisa ser transformado. É como uma noite escura da alma que antecede uma nova fase em nossa vida. Nossas energias, normalmente direcionadas ao mundo exterior, voltam-se para dentro. E essa retração nos impulsiona a confrontar partes de nossa psique que muitas vezes ignoramos ou reprimimos. Isso não é um convite para glorificar o sofrimento, mas para reconhecer seu propósito. Jung acreditava que toda depressão carrega em si uma função teleológica, um fim, um objetivo. E essa função pode ser nos preparar para uma reorganização da vida, uma renovação interna necessária para que possamos enfrentar novos desafios e fases de existência. Ao longo de nossas vidas, passamos por transições inevitáveis. A meia-idade, por exemplo, traz uma consciência crescente da mortalidade e para muitos a depressão acompanha essa transição. Jung observou que muitos homens e mulheres enfrentam crises emocionais significativas nessa fase, o que não é sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de reflexão e crescimento. Do mesmo modo, os jovens, ao saírem da adolescência e entrarem na vida adulta, podem se deparar com uma depressão que serve para provocar a transição para uma nova identidade mais madura e responsável. Em sociedades antigas, esses momentos eram marcados por rituais de passagem em que a comunidade ajudava o jovem a cruzar a ponte entre fases da vida. Hoje, em uma sociedade que carece de rituais profundos, muitos enfrentam essa transição sozinhos, e a depressão pode se tornar a única forma de um inconsciente forçar essa mudança. Ao enfrentarmos a depressão, a tentação é muitas vezes fugir dela, evitar o desconforto e encontrar distrações. Mas a verdadeira sabedoria está em descer até o fundo do poço, como escreveu o psicanalista James Hollis. Ele sugere que, ao invés de tentar escapar, devemos permitir que a depressão nos leve até suas profundezas, pois lá, enterrado, está o tesouro psicológico que pode transformar nossa vida. Para fazer isso, precisamos desenvolver uma nova relação com a depressão. Em vez de a tratar como um inimigo, devemos aprender a ouvir, entender e trabalhar com ela. A depressão pode ser vista como um mensageiro que nos traz verdades difíceis sobre nossa vida, que, se aceitas, podem nos guiar para uma nova direção, mais autêntica e alinhada com nossos valores e desejos profundos. Entretanto, isso não significa que devemos nos render completamente aos seus impulsos destrutivos. Devemos, ao invés disso, aprender a caminhar com ela, mantendo nossa objetividade e, assim, descobrindo o que ela tem a nos ensinar. É nesse processo de diálogo interno, de integração de partes de nós que estavam esquecidas ou reprimidas, que podemos encontrar um novo equilíbrio. Grandes transformações na vida muitas vezes requerem uma passagem pelo sofrimento. Quando a depressão é encarada como uma fase necessária de reconfiguração da alma, ela pode se tornar o trampolim para uma nova vida, mais plena e significativa. Como disse o escritor russo Lev Tolstói, que enfrentou sua própria batalha contra a depressão, o caminho para a redenção pessoal muitas vezes começa ao confrontarmos nosso próprio vazio. Então, se você se encontra nesse estado, procure lembrar que o sofrimento, por mais sombrio que pareça, pode ser um guia para um renascimento interno. Aceite a jornada e busque o tesouro escondido dentro de você. A luz que você procura pode estar mais próxima do que imagina, oculta sob as sombras que agora o envolvem.